Bom dia, moçada do CPM, né? CMTO, Colégio Militar do Tocantins. Moçada da segunda série. Estou aqui para deixar um conteúdo aqui para vocês dar uma olhadinha, para vocês dar uma estudadinha, vocês ver como é que se faz alguns probleminhas, para quando a gente voltar à aula presencial a gente já está mais ou menos, né? Afinado. Então, na segunda série nós começaremos com solução. Mas o que é uma solução? A solução, na verdade, são misturas homogêneas que vocês viram lá no primeiro ano, primeira série. O que são misturas homogêneas? São aquelas em que o soluto está totalmente dissolvido no solvente. E o que é solvente e soluto? Toda solução ela vai ter que ter o soluto e o solvente. Por exemplo, água e sal de cozinha. A água é o solvente e o sal de cozinha é o soluto. Por quê? Porque o sal de cozinha vai ser dissolvido na água. Então, quem é o soluto? É a substância dissolvida. Pode ser o sal, pode ser o açúcar, pode ser a glicose, pode ser o esmalte de unha. Tá? Todos aí são solutos. Quando eu falar de soluto, sempre eu vou usar o índice 1. Não esqueçam disso. Índice 1 para soluto. Outros exemplos de solução. Soro caseiro. Soro caseiro nós temos dois solutos. Temos o açúcar e temos o sal de cozinha. E temos um solvente que é a água. Observe que geralmente vamos trabalhar aqui com solvente água. Por quê? Porque a água é o solvente universal. E em laboratório a gente trabalha muito somente com o solvente água. Mas pode ser o álcool, pode ser o solvente. Dependendo do tipo de soluto, só o álcool vai dissolver ele. Pode ser acetona, também é um solvente. Tá? Então, soluto, substância dissolvida, solvente, substância que dissolve o soluto. Aquele que vai desmanchar, dissolver o soluto. Alguns probleminhas relacionados com soluto e solvente. Por quê? Porque nesse conteúdo de soluções, vamos trabalhar com as relações, com as grandezas entre soluto e solvente. Entre a substância dissolvida e aquela que vai dissolver o soluto. Por exemplo, isso aqui é um probleminha de solubilidade. Se 40 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, atinge a solubilidade total em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, qual a massa desse soluto, ou seja, do cloreto de sódio, que pode ser dissolvido em 500 gramas de água nessa temperatura? Por que se fala temperatura? Porque, pessoal, a solubilidade total de uma substância depende da temperatura. Tem soluto que é bastante dissolvido quando a água está quente, mas tem alguns solutos que ele é bastante dissolvido quando a água está fria. Então depende muito da temperatura. É por isso que se coloca a temperatura. Por quê? Porque se aqui fosse 40 graus Celsius, já não seria 40 gramas dissolvido em 100 gramas de água. Seria uma outra massa. Tá? Isso aqui é uma tabela de solubilidade. Então, 40 gramas de cloreto de sódio atinge a solubilidade total em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual a massa desse soluto que pode ser dissolvido em 500 gramas de água nessa temperatura? Todo problema de solução são regras de 3. Só que também tem fórmulas, né? Então vamos resolver o problema. Ora, uma regra de 3, ó. 40 gramas do soluto, estou colocando o soluto do lado esquerdo, estão totalmente dissolvidos em 100 gramas de água. Pronto. Ó, qual seria a massa de água? Eu vou colocar embaixo do 100, que é a massa de água, ó. Cadê? Ó. Então, vou colocar o 500, que é de água, embaixo do 100. Pronto. E aqui eu vou fazer a nossa continha, né? Como é que faz a continha? Billy Joe. Certo? Cruz credo. Você pode cortar esses dois zeros de cima aqui com dois zeros de baixo. Ó, vai ficar bem facinho a conta. Então, x vezes 1, x. 40 vezes 5, é só colocar o resultado. 40 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, com mais um zero, 200 gramas de quê? De cloreto de sódio, que é sal de cozinha. Pronto, resolvido o problema. Certinho? Então, se 40 gramas do soluto são totalmente dissolvidos em 100 gramas de água, 500 gramas de água vão dissolver 200 gramas desse soluto. Outro probleminha. 100 gramas de água dissolve totalmente 14 gramas de soluto a 50 graus Celsius. Observe que a temperatura de novo. Qual a massa desse solvente, tá? No caso a água,
Necessária a dissolução total de 35 gramas do soluto. Só mudei o lado. Continha, ora, sempre vou colocar do lado esquerdo o soluto. É obrigado? Claro que não. Você faz a conta do jeito que quiser. Então, 14 gramas de soluto são dissolvidos em 100 gramas de água. Por que 100 gramas de água? Porque tudo da química e da física tem que ter uma tabela, tá? Um padrão. Então, o nosso padrão é 100. Mas pode ser 1.000, 200, não tem problema. Aqui estou usando 100 gramas de água. Então, 14 gramas do soluto, ao lado esquerdo, estão dissolvidos em 100 gramas de água ao lado direito. Ora, se eu quero dissolver 35 gramas desse soluto, quantos gramas de água são necessários? Regra de 3, né? Michael Jackson. Pronto. Como é que fica a nossa continha? Como o espaço nosso é pequeno, vamos fazer logo direto aqui, ó. 14 vezes x, 14x. 35 vezes 100 é só aumentar 2 zeros. Então fica 3.500. Dividindo isso aqui vai dar quanto? 3.500 dividido por 14. Vai dar quanto? X. Bora? Ah? Vai dar 250, né? 14 para 35 aumentou 2,5 vezes. Aumentou 2 vezes 14, 28, com mais 7, 35. Então aumentou 2 vezes e meia. Então 250 gramas de água. Então para dissolver 35 gramas, são necessários 250 gramas de água. Aí você faz a continha aí do jeito que quiser, tá? Vamos lá. O que é concentração de solução? Pessoal, são essas relações. Isso aqui é uma relação matemática entre sólido e solvente. Então, a concentração da solução, na realidade, são as relações de grandezas entre soluto e solvente. Não esquecemos que, quem é a solução? Ora, soluto, substância dissolvida. Solvente, quem dissolve o soluto. E quem é a solução? Ora, é a mistura de soluto mais solvente. Então, a água de coco, ela tem o que dissolvido nela? Açúcar e sal. Tá? Então, esses dois, mais a água, água de coco não, soro caseiro. Então, açúcar mais sal de cozinha. Então, essa composição é a solução. Água de coco, aí tem todos os sais minerais dissolvidos. Aí são vários tipos de solutos. Todos os sais dissolvidos é um soluto. Mas a água vai dar aquele gostinho da água de coco, que é a solução. O primeiro tipo de concentração é a comum, chamada grama por litro, ou representada por um Czão, tá? Um C maiúsculo. O que determina a concentração comum? Que relação é essa? Determina a massa de soluto, ele determina a massa de soluto, ou seja, calcula-se a massa de soluto, em 1 litro de solução. Se eu digo, a solução tem 40 gramas por litro, quer dizer que tem 40 gramas de soluto, que juntado com a água vai dar 1 litro de solução. Então, 40 gramas de soluto em 1 litro de solução, que é o todo. Observa que não é relação de solvente, soluto e solvente, tá? É a relação entre massa de soluto em gramas, e o volume da solução em litros. Então, litro, volume, massa, grama. Litro, volume. Qual é a formulazinha? Czão vai ser M1, ó, massa de soluto. Olha lá o soluto, ó, 1. Então, M1, massa de soluto. Dividido pelo volume da solução. Quando não tem nem 1 e nem 2, ó, 1 é soluto, 2 é solvente. Quando não tem nada, é porque se trata da solução. Concentração da solução é a massa de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Calcule a concentração em grama por litro quando são dissolvidos 50 gramas de glicose, que é o soluto, em 400 ml de solução. Primeira coisa, vou ter que transformar isso aqui para litro. Divide por 1000, ou então passa 3 casas para o lado esquerdo. Ó, 1, 2, 3. Colocar a vírgula aqui. Então fica 0,4 litros. Bom, nas concentrações tem unidade. 0,4 litro. Jogou na equação. Ó,
Czão vai ser a massa de glicose dividido pelo volume líquido, que é 0,4. Então vai dar quanto? 50 dividido por 0,4 é a mesma coisa de 500 dividido por 4, que vai dar 125 gramas por litro. Ó, vamos fazer mais outros probleminha envolvendo os tipos de concentração comum.